A Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888, marcando o fim oficial da escravidão no Brasil. Mas o que aconteceu depois? Será que a liberdade trouxe realmente a igualdade? Neste vídeo, vamos explorar a jornada dos negros brasileiros após a abolição. Prepare-se para descobrir a verdade oculta e se surpreender com a força de um povo que nunca desistiu de lutar por seus direitos. A Lei Áurea, que encerrou a escravidão no Brasil, não é lembrada com alegria, pois as consequências sociais após a abolição deixaram os ex-escravos marginalizados na sociedade brasileira. Com o tempo, a data passou a ser vista como um marco de resistência e luta pelo fim da escravidão. Essa data, no entanto, não é lembrada com alegria, pois as consequências sociais após a abolição deixaram os ex-escravos marginalizados na sociedade brasileira. Todo o processo de abolição dos escravizados teve início na Europa, e à medida que os países do Velho Mundo adotavam uma economia baseada em trabalhadores livres e assalariados, o Brasil começou a sofrer pressões internacionais para acabar com a escravidão. A Inglaterra, país do qual Portugal era bastante dependente, tinha um grande interesse nisso. Para os ingleses, a escravidão atrasava a industrialização na colônia, especialmente nas indústrias de café e cana-de-açúcar. Uma das ações dos ingleses foi a implantação da Lei Eusébio de Queiroz, que impedia o tráfico de escravos no Brasil. Já prevendo uma crise de mão de obra, por volta de 1870, o sul do Brasil começou a empregar trabalhadores assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros, enquanto no norte, as usinas de açúcar substituíram os antigos engenhos, reduzindo o uso de escravos. 21 anos depois, em 28 de setembro de 1871, foi publicada a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Na segunda metade do século XIX, surgiram movimentos abolicionistas que defendiam o fim da escravidão no Brasil. Esses movimentos se espalharam pelos jornais de grande circulação da época e pelos posicionamentos políticos. Abolicionistas fervorosos, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, defendiam a abolição da escravidão e, através de suas atuações políticas, apresentavam propostas no Congresso pelo fim do trabalho escravo. Durante esse período, também houve resistência significativa da população escravizada, que realizou diversas rebeliões pelo país. Assim surgiram os quilombos de negros fugitivos, com destaque para o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. Até que a escravidão finalmente acabasse, mais de 3 décadas depois, a sociedade brasileira se dividia entre abolicionistas e escravocratas. De um lado, estavam os defensores do fim da escravidão, e do outro, os grandes latifundiários, que queriam manter ou adiar o sistema escravocrata. Em 1885, houve mais uma vitória. Foi publicada a Lei dos Sexagenários, que libertava os negros com mais de 65 anos. E foi somente em maio de 1888 que, finalmente, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, abolindo a escravidão no Brasil de uma vez por todas. E o que aconteceu depois da Lei Áurea? Bem, a abolição da escravatura, embora marque o fim da escravidão no Brasil, não é lembrada com alegria pelos negros brasileiros. Após a abolição, houve uma grande ruptura no sistema até então praticado, desencadeando mudanças significativas na economia e na sociedade, que dependiam largamente do trabalho escravo. Para os libertos, a situação muitas vezes piorou. A sociedade branca dominante continuava cheia de racismo. A maioria dos libertos permaneceu marginalizada e sem acesso à saúde, educação, formação profissional e ao exercício pleno da cidadania. O racismo no Brasil não é apenas uma questão de preconceito individual, mas um fenômeno profundamente estrutural. O racismo no Brasil é sistêmico e se reflete nas disparidades sociais, políticas e econômicas entre negros e brancos. Apesar da miscigenação ser vista como um símbolo de harmonia racial, as realidades vividas pela população negra são bem diferentes. A desigualdade começa na educação, onde os negros são, em sua maioria, vítimas de um sistema educacional precário.
vai para o mercado de trabalho, onde o racismo estrutural impede o acesso a empregos e cargos de liderança. E ainda se reflete nas taxas de violência, com negros sendo mais vítimas de homicídios e brutalidade policial. Apesar de todos os obstáculos, a luta contra o racismo sempre foi uma constante na história do Brasil. Desde o Quilombo dos Palmares, onde Zumbi e Dandara lideraram uma resistência heróica, até os movimentos negros contemporâneos, como o Movimento Negro Unificado e as manifestações por igualdade racial. Hoje, o movimento negro continua a ser uma força vital na luta por justiça social, e o Brasil ainda busca um futuro onde todos possam ser tratados com igualdade e respeito, independentemente de cor de pele. O racismo no Brasil é uma construção histórica que ainda nos afeta profundamente. Para realmente erradicar essa herança, é necessário mais do que políticas públicas. É preciso um compromisso de toda a sociedade em reconhecer e combater essas desigualdades. A luta contra o racismo é a luta por um Brasil mais justo, mais humano e mais igualitário. Somente com um reconhecimento verdadeiro da nossa história poderemos avançar para um futuro sem discriminação ou opressão. A história não acabou, mas a luta continua. O Brasil tem a chance de construir um novo caminho, onde todos, independentemente de sua cor, possam ter as mesmas oportunidades e direitos. A mudança começa com cada um de nós.